O presidente Lula disse durante um evento no setor de construção civil que o fim da escala 6x1 é necessário porque, vou abrir aspas, o povo quer namorar mais, quer mais tempo para namorar. A fala foi direcionada a empresários presentes na plateia, nesse evento, na abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção Civil na capital paulista. A produção separou justamente esse trecho. Vamos acompanhar. Não fique assustado. A escala 6x1 é uma coisa que é necessário, porque hoje o povo quer mais tempo para ficar em casa, quer mais tempo para lazer, quer mais tempo para estudar, quer mais tempo para namorar. É normal que a sociedade tenha avançado muito, é normal que os avanços tecnológicos... Eu vi agora numa casa industrializada que o cara fica lá só vendo o robô trabalhar. Imagina, o robô não vai fazer greve, não vai pedir aumento de salário. Imagina que beleza para vocês. Agora, nesse mesmo evento, o presidente disse que o seu sonho e a sua obsessão é financiar motocicletas de qualidade e baratas para os motoboys do Brasil. Deixa eu começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, é interessante, Mas, de um lado, o presidente defende mais tempo para que, enfim, os trabalhadores possam estudar, curtir, se divertir e namorar. E, no mesmo evento, ele fala que o sonho dele é financiar moto barata e de qualidade para os trabalhadores. O que ele defende? Descanso ou trabalho? Neto, ele defende o fim da coerência, para começar. O presidente tem se revelado cada vez mais inimigo de pensamentos coerentes e tem adotado a hipocrisia como a sua forma de comunicação com as pessoas. Nós estamos diante de alguém que não consegue fazer uma conexão óbvia, razoável, dessas relações de trabalho. A pessoa, ela evoluiu, agora ela quer mais tempo, para quê? É só o presidente ver as 80 milhões de pessoas que estão inadimplentes no Brasil. Será que essas pessoas estão pensando no quê? Vou trabalhar menos porque eu preciso namorar? Que eu quero passear no parque? Ou essa pessoa dorme e acorda atormentada por uma situação de inviabilidade financeira, olha para a sua família, para seus filhos, para aquelas pessoas que dependem dela, sem saber o que fazer, sem saber como é que vai colocar comida na mesa. Essa é a realidade de milhões de famílias brasileiras. E aí esse discurso de fim da escala 6x1, que não é um discurso do presidente Lula, ele nunca falou disso. O PT se aproveitou dessa proposta no Congresso para fazer disso uma bandeira. E agora ele que se coloca nessa posição, porque agora os jovens querem mais tempo. O jovem está fumando maconha e perdendo tempo num celular. Essa é a realidade da juventude brasileira, que não tem a menor chance de concorrer com a juventude de países desenvolvidos, que estão milhares de quilômetros à nossa frente em termos de preparação intelectual da sua juventude. Essa é a realidade do Brasil. É o garoto com a camisa de futebol soltando pipa na várzea na hora da escola. É o menino de 8, 10, 12 anos de idade que já está lá prestando serviço para o tráfico de drogas, para a milícia. Essa é a realidade do Brasil. Agora não. É fim da escala 6x1, porque realmente está todo mundo com uma carteira assinada. E aí, ao mesmo tempo, quer financiar moto para motoboy. O motoboy está fazendo o quê? É escala 5x2, porque ele chega no horário às 6 da tarde, olha, agora eu vou parar, porque eu tenho que ir para minha casa descansar. A minha patroa está esperando para me namorar. Ou ele está lá, do horário que acorda, ao horário que vai dormir, trabalhando. Se é sábado, se é domingo, se tem conta para pagar, está trabalhando, porque essa é a realidade das pessoas. É essa a realidade do povo brasileiro que quer guardar alguma decência e colocar dinheiro em casa a partir do trabalho honesto. Então essa desconexão do presidente da República com a realidade do Brasil é uma coisa absolutamente assustadora. E como isso vem piorando, imagina mais 4 anos
dessa loucura que só nos afunda, só nos atrasa e só nos mantém desconectados da realidade. Você, Dávila, Luiz Felipe Dávila, também acompanhando as manifestações do presidente da República, e há uma desconexão, né? Ou pelo menos não tem uma linha de coerência quando a gente observa uma declaração que defende o fim da escala 6x1 para que o trabalhador tenha mais tempo para descansar e até namorar, né? Ele usa essa expressão e no mesmo evento ele fala da necessidade de, sei lá, ter uma linha de financiamento para que as pessoas consigam comprar, os trabalhadores, os motoboys, ele diz, eles tenham a condição de comprar moto de qualidade e barata, para continuar trabalhando, talvez até na folga, caso fiquem 2 dias em casa. É estranho, né? Caniato, o mais triste de tudo isso é que essa desconexão com a realidade não é apenas um discurso, tem enorme impacto na vida das pessoas. Porque quando mistura o oportunismo eleitoreiro do governo com o oportunismo eleitoreiro do presidente da Câmara, o que se tem é uma medida desastrosa que pode ser aprovada pelo Congresso Nacional e que terá efeito devastador na vida das pessoas muito depois de Lula ter deixado o poder. Vamos aos fatos. Os fatos são o seguinte: todos os estudos mostram que esta lei vai aumentar em torno de 20% o custo de contratação. Isto significa que muitas empresas pequenas, principalmente empresas pequenas, vão quebrar, porque elas não aguentam pagar 20% a mais. Isso vai aumentar o desemprego. Vai jogar milhares de pessoas que hoje têm um emprego formal na informalidade. O segundo ponto que mostra dessa medida desastrosa é o enorme impacto que vai ter nas finanças públicas, porque vai obrigar prefeitos, governadores e o governo federal a contratar mais pessoas, a pagar mais benefícios, a pagar mais aposentadoria, e isso vai ter um enorme impacto num país cuja dívida em relação ao PIB já está atingindo 80%, a caminho dos 100%. Ou seja, 100% do que você produz de riqueza você vai ter que gastar com gastos correntes do Estado. E por último, mostra uma total desconexão do presidente da República com a realidade de milhares de pessoas. 80% das famílias estão endividadas no Brasil. 82 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Então, se sobrar espaço, não vai ter tempo para o churrasquinho, para namorar. Vai ter tempo para fazer hora extra, bico, para ganhar um dinheirinho a mais e tentar pagar as dívidas impagáveis, fruto da taxa de juro mais alta do mundo, que é consequência de um governo gastador, irresponsável, que não consegue reduzir despesas públicas. Por isso, Caniato, o triste dessa história é que uma decisão eleitoreira, populista, irresponsável, tem enorme consequência na vida das pessoas por muitos e muitos anos, e muito além do mandato de Lula. Pois é, importante lembrar também, tem uma informação adicional, que esse sonho ou essa obsessão do presidente da República em ofertar uma linha de financiamento para motos de qualidade bem baratas para aqueles que trabalham com motos, né, os chamados motoboys, essa ideia surgiu depois de ele voltar da China. Mas também lá tem mais de 1 bilhão de pessoas, é moto para cima e para baixo. Deixa eu passar para o Roberto Mota, porque é preciso também considerar o aspecto que muitos acabam defendendo. É preciso acabar com a escala 6x1 para que o trabalhador brasileiro possa descansar, passear com a família, né? Como se a renda permitisse isso, né? Não, vamos ao shopping center, fazer uma tarde de cinema, depois vamos ao restaurante, enfim. Pintam de uma maneira como se fosse novela do Manuel Carlos, né, Mota? Mas não é bem assim. No dia a dia as coisas são diferentes. O cara precisa de dinheiro, precisa complementar, vai fazer um bico, um biscate, alguma coisa. E aí talvez ele venha com essa história da moto, talvez sabendo qual é a verdade, né?
É uma mistura de arrogância com deboche. Essa pretensão de saber o que as pessoas querem, de decidir pelas pessoas. Eu acho que a liberdade econômica, ela é inseparável das outras liberdades. O que é liberdade econômica? É a liberdade de gastar o seu dinheiro como você quiser, você que decide. É a liberdade de guardar a maior parte do dinheiro que você ganha para você e para sua família, ao invés de ter que pagar 40% do que você ganha de imposto. É a liberdade de transferir os seus bens que você juntou a vida inteira para os seus filhos, em vez de ter que pagar imposto sobre eles. É a liberdade de criar empreendimentos, de abrir um bar, uma loja, um carrinho de lanches e de contratar quem você quiser através de uma livre negociação. Se não existe liberdade para essas coisas todas, não existe liberdade. E a gente ainda é forçado a ouvir os comentários debochados de pessoas que dizem se preocupar com os trabalhadores, os socialistas, os grandes líderes, são todos ricos. Eu sempre digo isso. Nunca existiu um grande líder socialista, um defensor dos trabalhadores que não fosse milionário. É impossível você constatar isso e continuar acreditando nessas bobagens, porque a principal bandeira desses caras é a tal redução da desigualdade. Mas ninguém é tão desigual como esses líderes socialistas. Por que um milionário? Por que alguém que tem muitos milhões de patrimônio é a favor da interferência do Estado na escala de trabalho? A resposta é muito simples, porque as fortunas dessa gente foram feitas justamente em cima dessa interferência. Bruno Musa, sempre quando pode, quando a gente discute escala 6x1, ele faz um apontamento e uma reflexão necessária a respeito de produtividade, né, Musa? Quando a gente fala de produtividade, não é que o brasileiro faz corpo mole, larga a caneta antes do horário, não é disso que se trata, né? É a maneira como as coisas foram construídas. Queria que você trouxesse um pouco dessa impressão, das informações, dos levantamentos internacionais que são feitos para medir produtividade e porque essa proposta acaba indo na contramão daquilo que deveria ser discutido e, naturalmente, trabalhado pelo Congresso Nacional. Isso em economia, Caniato, chama-se PTF, Produtividade Total dos Fatores. É o quanto uma pessoa consegue produzir com o capital e a mão de obra disponível. E isso, obviamente, você transforma em dólar para ser uma medida unitária comum para comparar entre os países. Essa é a definição bem simplista da coisa. Basicamente, nós temos que no Brasil nós produzimos por volta, isso são dados da Organização Internacional do Trabalho, são dados oficiais no estudo realizado por eles há poucos meses, tá? No Brasil, o brasileiro produz, na média, por volta de $21,60 por hora. Isso significa que nós somos muito baixos. Mas vamos então comparar a outros para podermos contextualizar para quem não é do meio. Sabe quanto produz um trabalhador cubano, pelo mesmo estudo da Organização Internacional do Trabalho? $22,50. Eu vou repetir. O brasileiro R$21,50, R$21,60 mais ou menos, e o cubano R$22,50. Nós perdemos para a produtividade do trabalho para um cubano. E para um país desenvolvido, por exemplo, a Irlanda lidera com $165 por hora, o Brasil 21. Os Estados Unidos têm algo como $90, nós 21, repito, vamos enfatizar. A Suíça, $100 mais ou menos, o Brasil 21. Isso significa que você precisa, basicamente, de 5 brasileiros para o que um suíço produz. Ou você precisa de 4 brasileiros para o que um americano produz. Isso são dados de produtividade. Então, consequentemente, um país produz menos porque você tem uma produtividade menor. O que puxou a produtividade no Brasil nos últimos anos? O agro. A indústria recuou em produtividade. Então, quando nós falamos que você quer trabalhar menos
e ganhar o mesmo tanto, você está perpetuando a pobreza num país muito mais pobre. E muitos dirão, ora, no Brasil então a gente trabalha muitas horas, vamos equiparar aos países, por exemplo, do G7, como você encontra portais mostrando isso. Legal, o Brasil trabalha por volta de 39 horas semanais na média, Organização Internacional do Trabalho. Tem 97 países na frente do Brasil que trabalham mais. E muitos dirão, então, por que trabalhar mais? Vamos copiar quem trabalha menos. Quem trabalha menos são os países que estão na liderança da produtividade. Aqueles países que produzem parecidos com o Brasil trabalham mais horas. Porque se você é improdutivo e trabalha menos, não tem outro resultado a não ser a pobreza. Como é que você vai fazer empresas pagarem o mesmo salário se você trabalha menos e produz cada vez menos? Então, quando você ouve o Lula falando isso, as pessoas querem namorar, as pessoas querem muita coisa, porque também tem um conceito econômico muito óbvio. Os anseios das pessoas são infinitos, dos seres humanos, só que os recursos são escassos. O que não dá é para continuar em 2026 acreditando numa mentalidade socialista, onde você quer ter os desejos infinitos daqueles que ao longo dos últimos 2 séculos trabalharam aumentando a sua produtividade, e agora, 2 séculos depois, quando nós continuamos sendo pobres, nós queremos viver como aqueles que estão há 200 anos cavando o incremento da produtividade. Aí, me desculpe, a única forma, depois de ouvir uma frase dessa, é dar uma boa gargalhada. Quero lembrar que a enquete ainda está publicada. Você acha que as revelações do caso do Banco Master podem interferir na sua decisão do voto nessas eleições? Por enquanto, 58% das pessoas disseram que sim. Podem interferir, a pessoa pode mudar de ideia a depender do que for divulgado. Vamos fazer mais um rápido intervalo, a jato, 1 minuto e meio. Na volta tem informação importante a respeito de uma decisão tomada pela Suprema Corte em relação a uma postagem nas redes sociais. É super rápido, hein? Até já.